Fenomenologia do Afeto em Ponciá Vicêncio, ministrada pela doutora Maria Luísa Germano, da UFAM. Para atuar como mediadora, convidamos o mestrando do PPGL, Janice Rodrigues. Boa tarde, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Eu chamo para compor a mesa a professora, doutora, formada pela UFAM, com mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, atualmente professora da UFAM, professora adjunta da Universidade Federal do Amazonas, tendo experiência em letras, em ênfase em literatura brasileira e portuguesa, atuando nos seguintes temas: a prática de ensino e literatura, violência de gênero e poder na literatura, história e literatura, infância e criança. Por favor, recebam a professora Maria Luísa Germano. Obrigada. Esqueceu o cartaz. Boa noite. É quase, né? 17h43 aqui. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo professor Dedene pelo convite, obrigada às pessoas que estão participando, aos alunos que vieram aqui fazer parte da minha apresentação, prestigiar, muito agradecida. Assim eu não fico só, porque este horário aqui eu já sei como é que funciona. Todo mundo louco para ir embora, não é isso? É isso, pronto. É nada. Então, eu, como já sou uma senhoria de quase 60, preparei um textinho para ir acompanhando a apresentação dos slides, para evitar que eu esqueça de alguma coisa, tá? Então, como a atividade trata da afetividade, do afeto, eu gostaria de inicialmente falar que eu ando estabelecendo um afeto, uma afetividade com os textos da Conceição Evaristo. E aí, este afeto em relação aos textos dela começou com o Ponciá Vicêncio e está espraiando-se para outros textos também da mesma escritora. Mas como o Ponciá Vicêncio, para mim, parece um livro inesgotável, é a segunda atividade que eu apresento sobre ela. Okay? Então, nessa ideia, eu gostaria de informar aos senhores que, quem não conhece ainda, é claro que eu sei que é uma escritora muito conhecida, que às vezes até não precisa de tanta apresentação. Mas é necessário falar que essa condição da escrita da Conceição Evaristo, conforme ela mesma vem falando em palestras, em seminários, em entrevistas concedidas a veículos de comunicação, ela nasce, segundo ela, da condição dela na sociedade. Que condição é esta? De mulher negra, pobre, marginalizada e subalterna. Ela mesma que fala assim. Esse é o seu lugar marcado socialmente, por isso ela representa o lugar do outro na mesma condição da dela. Ou seja, no que ela escreve, a sobreposição de várias vozes sociais iguais a ela mesma, a da escritora, marcadas pelas desigualdades da cor, da raça, da origem, porque, segundo ela mesma, não há como escrever fora do meio em que estão os seus pés. Desse lugar de elaboração artística com a palavra, são evocadas as suas memórias, também daí desse domínio da escrita, principalmente acadêmica, que surge um conceito muito conhecido por nós, que é o conceito de escrevivência. Pontos marcantes da sua ficção. Então, a memória e a escrevivência são dois pontos marcantes que acompanham a ficção de Conceição Evaristo. Em qualquer livro dela que você leia, você vai encontrar esses dois elementos. E aí não importa se é poesia ou se é prosa, eles vão estar presentes.
Sobre a memória, é possível dizer que ela se elabora e ou desdobra-se a partir do individual e do coletivo. Portanto, ela habita nesses dois entes de memória, tanto o social, pessoal, quanto o outro social, coletivo. Bem como dos seus movimentos para trás e também focando amanhã. Isto é, então ela trabalha com a ideia de memória, uma memória que é focada no passado, e este passado engloba a ideia de África, a ideia de memória de escravos, como ela diz, da memória do indivíduo que foi escravizado no Brasil, que é o recorte que ela faz, já que ela trabalha ou escreve a partir de uma condição de afro-brasilidade. Então, esta memória e esse entrecruzamento de trabalho coletivo e individual é feita a partir de um cruzamento de forças e de lutas para retomar fios perdidos, dialogar com zonas refugiadas ainda invisíveis, aprender com os erros e os acertos dos que vieram antes, no propósito de nos construirmos individual e socialmente, porque não há futuro individual separado de futuro de todos, conforme Andrueto, que é uma das escritoras fora daquele percurso que nós tratamos de memória coletiva e individual, que é a partir geralmente ou de Paul Ricoeur ou então de Maurice Rabelais. Então eu trouxe esse outro teórico que se aproxima mais da ideia de memória, literatura, memória coletiva e memória individual em outra perspectiva. São destas matérias que são constituídos textos como Ponciá Vicêncio, sobretudo os movimentos das memórias das personagens, em um vai e vem contínuo de lembranças passadas, memórias em flashes, que são projetadas no presente. Então, quem já leu o texto Ponciá Vicêncio e quem não leu ainda, vai se deparar com um texto que às vezes você acha que é um texto difícil, porque você tem que ficar atento. Atento porque ele é escrito num vai e volta de memórias da personagem principal. Ou seja, você não vai encontrar uma leitura, você não vai fazer uma leitura retilínea de Ponciá. A leitura dele, é por isso que eu gosto desse livro, é uma leitura sempre que tem que ter muito cuidado e pensar e olhar quem é o narrador naquele momento. Que a memória dela vai vir e ela insere a mãe, o irmão, ela insere as memórias do pai, do vô Vicêncio. Então não chamaria de coxa de retalhos, mas é uma memória que se inscreve para falar do outro e para fazer isso ela usa do recurso da memória. Então, se você vai usar o recurso da memória, o que ocorre? A memória não é retilínea. Então, por que narrar um texto retilíneo se a memória não é retilínea? Não é? Então, ela faz essa construção mnemônica nesse formato. Então, o leitor tem que estar sempre tem que ter tempo, tem que ter cuidado para não se perder na leitura dela. Por causa desses flashes. São dessas elaborações das personagens que ficamos sabendo que a escravidão ainda tem vigor no presente, que as personagens são solitárias em seu desejo de ter um outro futuro, pois não existe quem os ajudem. O avô e o pai de Ponciá não foram parados, mesmo quando resistiam ao posto da eterna escravidão que os uniam. O pai morreu de morte súbita na terra dos brancos, embalado pela cantoria dos colegas e da labuta na lavoura. Ninguém deu por sua falta, somente perceberam a sua ausência quando viram Luandi chorando sobre o corpo do pai. Luandi, para quem não lembra, é o filho deste pai e irmão da Ponciá Vicêncio. Que mais? O avô sofreu sozinho a tentativa de resistência à sua herança quilombola, depois de tentar se matar e não conseguir. Ria e chorava. O pai de Ponciá pensou em matar o vô Vicêncio, fazendo recordar da sua ancestralidade. Sabia que, se fizesse o pai relembrar de tudo, se ferisse a memória dele, o homem morreria de vez, morreria de todas as mortes, das mais profundas das mortes. Assim sendo, porque o avô de Ponciá Vicêncio, que é o vô Vicêncio,
Ele foi o único, mais à frente eu vou tratar disso, ele foi o único, até então, da família que se rebelou, de certa forma, com a marca da escravidão que pairava sobre a família dele. Então, por essa forma de, como eu diria, espécie de poder versus violência aí, a maneira de Foucault, este pai, que é o pai do Ponciat Vicence, avô dela, se rebelou, só que ele não conseguiu resolver a problemática, muito pelo contrário, ele criou outro problema, que foi com por não conseguir resolver o problema da escravidão que pairava sobre a família, o filho, que é o pai de Ponciat, ele se revoltou com o pai. Daí o que eu falei anteriormente. A revolta é porque ele acha que deveria ter feito o pai recordar desta escravidão. Porque essa recordação faria com que eles tivessem alguns aspectos em comum. Porque ele não consegue compreender por que o pai, revoltado com o processo de escravidão pelo qual eles passavam, mata a própria esposa. Assim, como é que ele mata a esposa para se rebelar contra a casta dos vicêncios, as pessoas que tinham a terra onde eles moravam? E aí o filho não conseguia entender isto. O segundo elemento dado pela escritora para se compreender o seu narrar, além da memória, está no que eu já falei antes, na questão da escrevivência, não é? Termo já referido antes no primeiro parágrafo do texto, porque isso eu já faço o texto para publicar, tá? Tem essa mania. Então, essa categoria surge quando ela escrevia a sua dissertação de mestrado intitulada Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, que é de 96. Em entrevista concedida à TV Cultura, à TV Brasil, em 2018, Evaristo diz que suas escrevivências são resultado, né? Já é o primeiro aí. Isso eu ouvi a entrevista e transcrevi, né, com a transcrição que eu mesma fiz. Então, essa parte da entrevista dela resume a forma como ela elabora os textos. Então, nesse fragmento aparece a questão da memória e aparece o próprio processo criativo, de onde ela cria, a partir de onde ela busca os personagens. Então, isso acontece de um processo histórico que a nossa escrita tenta apagar. Porque quando a gente volta para a colonização do Brasil, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a imagem daquela escravizada dentro de casa, aquela que era a mãe preta e quietinha, aí mesmo desse jeito, que é a supressão da voz. Uma das funções dessa mãe preta era contar histórias, era adormecer os filhos da casa grande. Então, ao ninar, ao adormecer os filhos da casa grande, essa escravizada de dentro da casa, ela tinha por obrigação também de contar histórias. Então, essa experiência surge como querendo borrar este processo histórico. Se houve um momento em que as mulheres negras tinham por obrigação adormecer da casa grande, hoje o nosso texto, a nossa fala, não pretende adormecer da casa grande. Pelo contrário, pretende acordá-los de seus sonhos injustos. E a escrevivência é justamente essa junção dessa vida, dessa vivência, dessa experiência que nós temos com a escrita. É eleger essa nossa experiência. Isso tem sido algo recorrente na escrita da afro-brasileira, não é isso? Se vocês pensarem em escritores que eu comento às vezes de aula, como Lima Barreto, não é? Lima Barreto é outra pessoa que traz essa discussão nos textos dele. A Carolina, nossa Carolina Maria de Jesus. Então, esses escritores, eles fazem a sua elaboração escrita a partir do seu lugar. Então, lugar de onde? Foi o que eu disse antes. Lugar de pessoa periférica, de pessoa negra, subalterna e subalternizada na sociedade brasileira. Então, fica claro, a partir daí, que o leitmotiv, que é o motivo condutor da escrita de Conceição Evaristo, e a categoria que a embala é a escrevivência, a memória individual e a coletiva do segmento da sociedade invisibilizada historicamente.
Então, por que é esse motivo, esse leitmotiv? Porque, como eu falei antes para vocês, os textos dela, não importa qual que você lê, eu não vi ainda o último do lançamento, mas até antes do lançamento, o que você vai encontrar é isto: é a memória e essa remanescência de pessoas negras subalternizadas na sociedade brasileira. Agora eu vou entrar aqui na parte mais específica, que são os personagens e os seus afetos. Se quiser assim, mas pode sim. Pronto. E aí, claro, afeto não é algo que a gente consiga, como é que eu diria, categorizar a partir de teoria literária. Aí você tem que lidar com outras ferramentas. Então, uma das ferramentas foi o dicionário e de alguém da psicologia que trate desse conteúdo. Então, afeto ou afetividade atravessa o livro de Ponciá Vicêncio. Apesar de as vidas das personagens serem marcadas por tragédias e mesmo deslocamentos e afastamentos. Então, pensando nisso, de uma forma simplista, a gente pode ir ao dicionário e ver a categorização, como é que significa a palavra afeto no dicionário comum. Então, o afeto afeto, substantivo masculino, sentimento terno que nos liga a algo ou alguém. Afeto, adjetivo que estima, afeiçoado, dedicado. Da alçada de subordinado a um julgamento, afeto à justiça, por exemplo. Essa é a parte mais simples da questão do afeto. Tem outras mais elaboradas. Vamos ver. Logo mais na frente, a afetividade, nesse caso, seria a qualidade de afetivo. São os fenômenos que circundam a ideia do afeto. Uma outra. O outro. Acho que é o slide 3. É esse mesmo. Bem aqui. Em uma percepção mais teórica, José Paulo Giovannetti analisa o afeto a partir de um olhar filosófico, psicológico e antropológico, significando-o dessa forma. Os afetos revelam o significado subjetivo que ortogamos aos objetos e pessoas de nossa relação. Prazer, desprazer, emoção, sentimentos, etc. Então, partindo disso, e fazendo algum tipo de parâmetro de análise das personagens dos livros, sobretudo Ponciá, que nos interessa, e sua vivência representativa aludida no livro, vê-se o afeto e a afetividade enquanto processos que trazem significados os mais diversos. Por que significados mais diversos? Porque o afeto que atravessa o livro, ele vai estar presente não somente no núcleo familiar. Vai haver afeto que leva à fraternidade, que é outra coisa interessante sobre o livro. As relações de afeto levam ao sentimento fraterno. E aí esse sentimento fraterno, ele vai estar também nas pessoas que circundam Ponciá Vicêncio e o irmão dela. Então não é algo que está restrito somente à família de Ponciá. Essa questão do afeto atravessar a narrativa é que eu achei interessante. Primeira vez que eu percebi isso, eu disse, não vou escrever um texto sobre essa história. E Efemérides me possibilitou isso. Então vejam só. Deixa eu ver onde eu parei. As relações familiares são quase mudas, silenciosas, principalmente quando se trata dos homens. Isso é uma coisa interessante. Os homens em Ponciá Vicêncio, eles são silenciosos. Ela achava, é o slide 4. Isso aí. Ponciá Vicêncio achava que os homens falavam um pouco. O pai e o irmão tinham sido exemplos do estado de quase mudez dos homens no espaço doméstico. Agora, o dela, que é o marido dela, que não tem nome, é o marido dela, ele é colocado assim na questão da posse mesmo, é o marido de Ponciá, o esposo de Ponciá, ele não tem nome. Agora, o dela, ali calado, confirmava tudo, ou seja, os homens são mesmo calados, eles não têm voz. Nesse caso, por não falarem muito, as mulheres eram quem determinavam o que eles deveriam fazer. A mãe de Ponciá, por exemplo.
ao ponto de Ponciar dizer que queria ser homem. Que é o próximo slide, né? Esse eu pude, né, para trás. É ainda o 4. Botei junto? É o 4 ainda. Acho que não pude. Acho que bem, eu leio aqui. Nesse caso, por não falarem muito, as mulheres eram que determinavam o que eles deveriam fazer. A mãe de Ponciar, por exemplo, não é? Ao ponto de Ponciar dizer que queria ser homem quando crescesse. Ela queria ser homem porque o homem fica mudo e assim ela mandar neles. Então, se eles são mudos, se eles são calados, se eles não têm atitude, eu vou mandar neles. Era essa a ideia que ela tinha. E aqui, que também faz parte, né? O pai era forte, o irmão quase um homem. A mãe mandava e eles obedeciam. Era tão bom ser mulher. O desabafo dela era tão bom ser mulher, já que nós temos esse poder de mandar nos homens, segundo ela. Mas ela descobre de forma muito drástica que não era bem assim, porque o marido de Ponciar, ele não conseguia entendê-la. E por não conseguir entendê-la, houve um momento em que ele esmurrou-a. Não é? Aí ela novamente retoma esta ideia de que queria que de fato eles fossem calados, porque assim ela teria poder e poderia se defender. As relações de afetividade se dão por várias nuances, né? Como por exemplo no cantar, que unia o pai e o irmão. Então, eles gostavam de cantar, mas a canção ela tinha uma relação muito forte entre eles, sobretudo entre o irmão e o próprio pai. Mas isso não é muito estranho, porque na própria narrativa é dito que é uma característica do povo africano essa cantoria, cantar. Então, cantar faz parte do repertório cultural deles. Mas aí, no caso, a cantoria só acontecia em alguns momentos muito especiais, no caso da relação do pai e do irmão e até da mãe. Então, isto unia o pai e o irmão. A mãe ao esposo também. E nas memórias de Ponciar, quando esteve ausente do seu lugar. Luandi e o pai cantavam. A mãe também cantava. O canto os unia. Um cantarolar sincrônico em que não eram necessárias umas palavras. A afetividade e o afeto existente nesses momentos servia para uni-los, aqui, pelo silêncio deles, pelos cantos e pelos mandos da mãe. Então, assim, houve um momento em que a mãe estava sozinha, os 2 filhos já haviam saído de casa, e ela fica a esperar o filho e a filha voltar, numa casa silenciosa. E ela murmura um canto e sente a presença dos filhos. Então veja, uma coisa muito forte. Ela cantarolou e naquele lugar desabitado, ela sentiu que os filhos estavam por perto. Na verdade, a Ponciar estava lutando para sair do lugar onde ela vivia, subalternizada numa favela, e o Luandi estava tentando encontrá-la. Então, de fato, eles estavam fazendo um movimento de tentativa de voltar ao lugar. E a mãe pressentiu isto a partir do cantarolar que ela estabeleceu naquele local onde eles viviam. Luandi, certa vez, e aqui essa citação enorme, que eu nem gosto disso também, mas tudo bem. Nas ocasiões em que voltava para casa com o pai, ficava disputando o giral do cantinho com Ponciar. O calor que emanava do fogão transmitia uma sensação de conforto e segurança. Ela se lembrou também de que o pai e a mãe ficavam conversando no outro cômodo, até tarde da noite. Aliás, só se escutava a voz da mãe. Do pai só se ouvia uma resposta ecoando, a questão da falta da voz, novamente, né, dos homens. Foi naquela época que Ponciar começou a achar que o homem era quase mudo, reafirmando que já havia sido colocado lá atrás. Seu irmão falava, mas parece que estava ficando mudo também.
A cada retorno falava bem menos. E depois que o pai se foi, era como se o encanto falante do irmão tivesse partido também. Porém, cantava muito como o pai. O homem entoava umas cantigas bonitas e o filho o acompanhava sempre. Então, assim, outra coisa muito interessante no livro do Ponciar Vicêncio é o extremo lirismo de um livro que é narrativo, mas é perpassado de uma prosa poética. Então, há muitos momentos líricos no texto. Eu trouxe alguns mais na frente para mostrar para vocês. Então, o afeto torna-se representação do sentido das vivências e das harmonias possíveis de acontecer naquela família na qual, percebida no recorte feito acima, no qual Ponciar já não tinha mais a presença do pai e do avô, o vô Vicêncio. Sobre o vô Vicêncio, há um elemento interessantíssimo e importante da narrativa, que é o fato de ela ter uma herança deste avô. E que esta herança é outro elemento que passa pelo livro, não é? É uma herança que acompanha a narrativa. Uma dessas heranças é física. Ponciar nunca viu o avô, em momento nenhum, a não ser quando era criança, lá pelos 3 anos. No entanto, ela, assim como o avô, que tinha uma mão cotoca, ou seja, uma parte do braço cortado, ela tinha o mesmo trajeto do avô de colocar o bracinho para trás. E a mãe, com muito afeto, com muito carinho, ela se espantava com esta criança que nunca tinha visto o avô e se pronunciava daquela maneira. Outra presença desse afeto, e como falta um pouquinho para eu falar agora, não vou ler mais. Outra presença desse afeto, no que se relaciona à questão da mãe e da filha, é o fato de elas, de a mãe sobretudo, ter sentido a criança, ela, Ponciar, chorar na sua barriga. Então, quem é do interior e tem mais de 60 anos, que morou em comunidade afastada, sabe que isto, quando é espalhado pelas parteiras, ou por quem acompanha a gestação de determinada mulher, é presságio de alguma coisa. Ou aquela criança vai ser uma criança diferente, ou é uma criança que vem fadada a morrer. Então, há essas duas possibilidades. Eu ouvi muito dessas histórias. Ok? Então, a mãe de Ponciar, ela, sabendo disto, quando a filha diz que a criança chora na sua barriga, ela cala-se. Não quer que ninguém saiba disto. Depois, posteriormente, quando Ponciar vai ao milharal e encontra a mulher alta de branco, a mãe toma outro susto. Por causa disso, pede do pai para derrubar o milharal. Então vejam, esta mãe, por uma extrema afetividade e por amor à filha, ela não queria que ela se deparasse com um futuro que estava sendo escrito para ela. Ela não aceitava esse futuro. E aí vamos ver aqui a questão do o slide 7. Esse aqui. Ele começa assim: Maria José Somerlani. Tá. Maria José Somerlani Barbosa defende que o processo de lembrar de Ponciar faz com que os leitores assumam e eu aceite a voz da sua memória usada para embasar a sua história e levá-los ao compartilhamento dos sofrimentos passados pelos personagens, no ir e vir da narrativa. Então, assim, ela acha isso, mas acha também que isso existe para vivenciar com ela os seus sonhos, a sua coragem e a profunda ternura das relações familiares. Então, assim, a família de Ponciar é uma família que ela é tragada por muitas contingências e infortúnios ruins. Mas ainda assim eles não perdem essa ternura, o afeto. Em uma das possibilidades de pensar a fenomenologia existencial, que é a visão da psicologia, o homem é visto como um ser em abertura, com vias a muitas possibilidades, sempre em movimento, com o objetivo de visualizar
ou estabelecer várias formas de existência, bem como perceber os fenômenos humanos que o circundam. Então, a família de Ponciat é a única forma no livro dessa abertura para o universo mais amplo da existência. A ternura e a afetividade que se percebe no desenrolar da narrativa, a partir de como os personagens elaboram as próprias vidas, levam a doçura, a delicadeza, a afetuosidade entre eles, inclusive de quem não pertence à família, que é o extremo cuidado que o soldado Nestor tem com o Luandi. Então, o Luandi, ele chega em uma cidade em que ele não conhece ninguém, ele vê o soldado Nestor, enxerga no soldado Nestor um igual a ele, mas em um patamar um pouco além. Porque o soldado Nestor era negro, assim como o Luandi era negro. E ele sonhava em ser soldado. Então, assim, é possível ser soldado. Mas o Luandi não sabia escrever. Como é que ele ia ser soldado? O soldado Nestor ensina Luandi a escrever. Daí o sonho de Luandi pode se tornar real e vai acontecer no final da narrativa. Ele vai realizar o sonho de ser soldado. Só que quando isso acontece, ele reencontra a mãe e a irmã e prefere voltar com as duas para o lugar, para a terra, para o barro de onde eles saíram. Que é outra significação importante na narrativa, é a presença do barro, as vasilhas que elas faziam as duas. Né? Então, o soldado Nestor, fora do circuito da família, é esta outra pessoa. Antes de encerrar meu tempo, eu queria ir lá no slide 8. Isso aqui é maravilhoso, eu acho. Luandi, ao ir embora, demonstra afetividade pela irmã ao procurá-la por todas as partes. Então ele sai do seu lugar, vai para a cidade, em busca da irmã. E ele a procura, e todas as pessoas que ele vê, ele acha que pode encontrar a irmã a qualquer momento. Mas ele não tem como encontrá-la, porque ele só tem um pedacinho de papel, com alguma informação que ele conseguiu receber dela, que a língua caída deu para ele. Então, aliás, o Luandi ele sente diferente as mulheres. Ele procura a irmã, ele tem um afeto imenso pelo pai, mas ama demais a mãe. Mas ele tem algo diferente com as mulheres. Elas são chamadas por ele de mulheres estrelas. Ele aprendeu com o pai a chamá-las assim. Então, ele dizia que as mulheres pareciam estrelas, eram bonitas, iluminavam a noite que existia no peito dos homens. Que coisa mais linda, não é? É aquela parte lírica do livro que existe em profundidade. Moravam em outras terras, tinham outros modos, outros sonhos. Quando Belisa entra na vida de Luandi, ele queria tirá-la da condição de mulher dama, porque Belisa é uma pessoa que ele conhece, nem sei qual nome que eu dou, mas seria uma espécie de Vanderbilt, não sei a palavra, não sei qual seria agora. E ele conhece Belisa e se apaixona pela Belisa. E ele põe na cabeça que vai tirar Belisa daquela condição de mulher dama. E ele queria tirá-la da condição para que ela enfeitasse a noite escura que ele trazia no peito. Olha só. Então, assim, esta relação com as mulheres é sempre uma relação muito poética. Ele também sente o peso da ausência da família ao ir a uma exposição levada pelo soldado Nestor, que é chamado de amigo por ele. Lá ele rememora a irmã e a mãe ausentes, ao reencontrar os objetos de barro que ambas faziam. Então a mãe de Ponciat e Ponciat, elas faziam bonequinhos de barro. Lá no começo eu falei da estranheza da mãe de a filha ter o braço para trás. A criança foi além. Ela fez um bonequinho de barro que era a cara do avô. Todos os trejeitos do avô. E ela nunca tinha visto o avô. Então, este bonequinho de barro terminou por ser o amuleto da família de Ponciat. O pai não queria, mas terminou deixando, porque o pai não tinha uma relação boa com o avô dela. Ainda assim, ele não impediu Ponciat de ficar com este objeto, porque ele, olhando para o objeto, recordava o próprio pai e a história do avô que matou a mãe, que era a avó dele.
que era avó de Ponciar, desculpem. Então, assim, essa questão do barro é outra coisa interessante, porque a ideia do barro é algo que faz parte do repertório cultural dos africanos. Ok? Dos africanos. Então, os africanos, se você for pesquisar, eles têm essa coisa de ser ceramista. Eles fazem objetos de barro. Então, ancestralmente, a mãe de Ponciar e a própria Ponciar carregam essa categorização também de ser mulheres que fazem objetos a partir do barro. E aí, o Luandi vai a essa exposição com o Nestor, com o soldado Nestor, e lá encontra uma canequinha que a mãe fez para ele. E ele fica exultante por ter visto aquela caneca. Para ele, aquilo é um indício de que vai reencontrar de fato a família que ele deixou para trás. Ele se apoderou carinhosamente de uma canequinha de barro e com a voz embargada, quase em choro, gritava: é minha, é minha. Feito criança, bolia em tudo, chamando pela mãe e por Ponciar. Então vejam, uma outra coisa interessante sobre o barro é que Ponciar Vicêncio, quando chegou na cidade grande, ela sentia umas coceiras entre os dedos que ela não conseguia resolver. Coçava muito entre os dedos dela. Em uma situação de interior, a gente poderia pensar que era frieira entre os dedos, tanto está no pé como está na mão. Mas não, a coceira na mão dela é porque ela sentia saudade de mexer com o barro. Então, quando ela sentia esses momentos, ela colocava as mãos debaixo da torneira para deixar a água escorrer entre os dedos. No começo da narrativa, a Ponciar é apresentada em um rio em que ela vê um arco-íris e tenta passar por debaixo do arco-íris. Naquele momento, há uma relação ali entre a água, o barro e ela. Então, esta relação também é outra relação importante do ponto de vista simbólico dentro da narrativa. E aí, para encerrar aqui, e sem encerrar, nós vamos ver aqui que Marco e Reinaldo Furlan, eles falam o seguinte sobre o afeto. Não sei, a 9. O afeto não é como a força motriz que age a revelia do sujeito, moldando indiretamente os sentidos vividos através do jogo das forças inconscientes. É antes um drama vivido atualmente, existencialmente. A esfera afetiva é uma experiência real, vivência de mundo de quem o sujeito que assim o sente ou percebe, mesmo que não se dê conta disso expressamente. Então, as expressões afetivas no núcleo familiar de Ponciar são atravessadas por silêncios cuidadosos, como eu já havia falado antes, profundos e muito tristes. Eram secos de carinhos explícitos. Entretanto, mesmo se tocarem, nem se abraçarem sequer, se amavam muito. De fato, eles são tragados por dramas escritos para além de suas consciências e dos seus quereres. Haja vista o fato de pairar sobre todos eles os resquícios da escravização do negro, presentes no nome que todos carregavam igual. Todos eram Vicêncio, o pai, a mãe. E isto é uma herança de um quilombo, não era quilombo, era uma comunidade cuja terra foi roubada pelo coronel Vicêncio. E aí o coronel Vicêncio era dono de todos. E para marcar esse possuir, todas as pessoas se chamavam Vicêncio. E Ponciar detestava isto. Ela queria tirar o nome dela. Quando ela foi para a capital, ela queria tirar. Ela não queria mais se chamar nem Ponciar e nem Vicêncio. Ponciar, pela questão da ancestralidade africana, que ela não queria ter essa relação naquele momento. Mas era incrustada nela, ela não tinha como fugir daquilo. Então, o fato de parar sobre eles, os resquícios da escravização do negro, presente no nome que todos carregavam igual. Quando Ponciar vai morar na favela, local dos desvalidos sociais, geralmente negros, considerados por teórico como as novas casas grandes, senzalas ou quilombos, pela privação de teres um lugar deles, negado e roubado pelo coronel Vicêncio,
pelas peças de cerâmicas expostas na galeria, pela nova geração de vicêncios. Quando eles encontram as vasilhas, o Luandi encontra as vasilhas expostas em uma galeria de arte, o nome que estava lá era o nome dos vicêncios, a terceira geração dos vicêncios. Por acaso, colocaram uma tabuazinha, dizendo, muito pequena, que aquela cerâmica tinha sido produzida na comunidade tal e era da Conciar e da mãe dela. Mas o nome que mais aparecia era do coronel Vicêncio. Ok? Então, até os objetos que elas produziam, por essa relação de poder incrustado, não eram delas. Ok? É muito interessante essa ideia desse reencontro. Que mais? Parece que é o mais consciente dessas situações que beiram a escravidão do negro é o Vicêncio, porque ele não aceitou a humilhação do coronel, ele não queria mais pertencer àquilo, ele era muito humilhado. Há uma cena, inclusive, que parece muito com aquela de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o negro, esqueci o nome do negrinho, e aí negrinho porque está escrito lá assim, não sou eu, tá? Que ele monta no... Lembram aquela cena de que há uma criança negra que o Brás Cubas, gente, como é que é o nome do escravo? Que ele encontra ele depois, e o negro está fazendo a mesma coisa que o Prudence, obrigada. Há uma cena parecida com aquela, só que a cena vai muito além, porque o filho do coronel Vicêncio, além de subir nas costas da criança, pai da Conciar Vicêncio, o do avô, na verdade, ele mijava na boca da criança. Okay? Então, são relações muito conflituosas que o pai não aceita. Por isso, ele não aceitou mais ser humilhado, ele ficou variando, quase em estado de loucura, e resolve matar a esposa. Ele conseguiu matar a própria esposa e decepou o braço. Então, vejam, apesar dessas relações tristes que existem na família, eles têm uma carga de afeição um pelo outro muito grande. E esta afeição, ela desemboca sempre, 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 em situações de fraternidade. Então, o afeto, a afetividade, o carinho, o amor, termina por ser algo fraterno. É algo que junta a família, a comunidade quilombola ao qual eles pertencem e aos entes queridos que vivem naquela comunidade. Todos carregam essa herança. Essa herança que Conciar carregava, na verdade, não é só a ancestralidade do lugar. É algo que vai além. A herança que ela carrega, que o avô deixou, a herança escravocrata. Tá? Muito obrigada. Muito bem, tá? Depois vocês procuram o texto para ler, tem mais coisas. Agradecemos muito a sua palestra, professora, aqui, tema enriquecedor. Vamos abrir para 2 perguntas, certo? Aqui, primeiro para o professor Iná. Boa tarde, professora, boa tarde, nosso colega Luiz, né? Luiz, primeiramente, parabéns pela mesa, né? E a pergunta, professora, é porque não é assim, diretamente relacionada ao texto que você analisou, mas é a sua autora, né? Conceição Evaristo. Eu fiquei apaixonada a primeira vez que eu tive contato com uma das produções da Conceição, Olhos d'Água, né? Onde tem ali uma coletânea de contos e um deles me tocou de forma muito profunda, que é Olhos d'Água, inclusive, que ela se pergunta a cor dos olhos de minha mãe. Eu fiquei extremamente emocionada quando eu li aquele texto, aquele conto e os demais. E me tocou de alguma maneira, e isso acabou repercutindo também na minha escrita, na minha fala, no meu discurso, né, quando eu abordo o tema mulher. Aí eu gostaria de saber o que foi que impactou da Conceição Evaristo em você.
eu sempre me impacto com a Conceição Evaristo, me impacto com a Carolina Maria de Jesus. Por um motivo muito simples, é que eu vejo nelas eu vejo nelas a herança quilombola do meu pai. Meu pai é um senhor cuja mãe viveu em quilombo. Então, quando eu comecei a ler Conceição Evaristo e a ler essas escritas de sujeitos negros, eu me vi ali. Por isso que eu gosto dela. E não é só isso, é porque a escrita de Conceição Evaristo, apesar de ter esse leitmotiv, que parece o mesmo, que são o trabalho com memória, o trabalho baseado numa categoria criada por ela, que é a escrevivência, ela aponta sempre muito profundamente para a alma humana. O que é Ponciá Vicêncio se não seja uma pessoa muito humana, muito endurecida pelo próprio percurso de vivência que a família tem, que a herança que a família carrega, que é uma herança de exclusão, que ainda não foi resolvida no século XXI. Então, é por isso que eu gosto de Conceição Evaristo. Obrigada. Alguém mais? Então, damos por encerrada a apresentação. Aqui eu vou entregar o certificado, uma lembrancinha nossa.